Irmãos, o ser humano terreno, ele está na terra e ele é da terra. E ele funciona como a terra. Isso é que nós chamamos de velha natureza. Alguém que está no mundo, é do mundo e funciona como o mundo funciona. Todos nós fomos assim um dia. Até o dia que o Senhor te encontrou e você nasceu de novo. Aí diz a palavra de Deus que tudo se fez novo. Agora você não é mais da terra. Agora você é um espírito, alguém celestial. Seu corpo físico continua aqui na terra com um propósito. Mas você que é espírito está no céu. É lá que está toda a nossa fonte. A nossa alma, que é a nossa mentalidade, as nossas crenças, elas podem até ainda estar funcionando como alguém que é da terra. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Para mortificar a carne que sustenta essa mentalidade, para que a alma se agarre a quem agora você é no Espírito. A partir do momento que a gente, pelo Espírito, aprender nessa vida de edificação a mortificar essa carne, a alma espontaneamente vai se grudar com a verdade a teu respeito, que está em Cristo. É uma revolução na vida, amados, radical. Mas é um processo. É pelo Espírito, não é tentar pensar. O que eu preciso fazer para que isso comece a funcionar na minha vida? Só aprender a praticar a palavra. E intimidade com o Espírito Santo. Esse viver livre dos filhos de Deus, ele é espontâneo, ele não é chato. A luz que vai começar a brilhar através de nós, ela é uma consequência, não é algo fabricado. Porque nós simplesmente fomos humildes e entendemos, não é pela minha capacidade, não é pelo que eu acho, é pelo poder do Espírito Santo. Então eu vou me agarrar com ele. A carne vai morrer, amados. Só seja e mantenha essa humildade. Não é por força e por violência, mas também o Espírito Santo não nos deixa na mamadeira, ele vai nos levar às profundezas, porque nós temos um propósito, o nosso corpo físico, que um dia vai ser glorificado, que é a última etapa da santificação, quando Jesus voltar, ele está aqui para ser usado, para ser revestido, vestido com a glória de Deus, na unção do Espírito Santo. Para entender esse novo viver, amados, a gente precisa desaprender algumas coisas que a gente tem como verdades que funcionavam segundo a terra. O tempo de Deus. Quantos já ouviram essa expressão? É tudo no tempo de Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas o que a Bíblia diz sobre isso na nova aliança, revelada agora? O Espírito Santo precisa transferir isso para o nosso entendimento, para que a gente se posicione e funcione nessa nova natureza. O tempo de Deus não tem nada a ver com o tempo natural.
Discernir o tempo de Deus e discernir o tempo natural vai fazer com que a gente se posicione no lugar, na verdade, na palavra. Com isso, o tempo natural vai se render ao tempo de Deus. Precisamos, na palavra, entender o que é isso. O homem natural, ele vive no tempo cronológico, dias, meses, anos, décadas, séculos. O homem espiritual, ele é eterno. Ele não está limitado. Ele não está preso. Para o homem terreno, amanhã, mês que vem, daqui 1 ano, daqui 10. Para o homem espiritual já está feito. Se eu me posiciono em algo para mês que vem, para ano que vem, para daqui 20, 30 anos, isso nunca vai chegar, irmãos. Agora, se eu me posiciono na eternidade, no consumado por Jesus Cristo naquela cruz, o Espírito Santo encontrou em mim e em você um canal onde ele consegue começar a manifestar a glória de Deus. De verdade. Vamos ouvir a palavra? Gálatas capítulo 6, verso 8. Vamos ouvir a palavra. Gálatas capítulo 6, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: porque o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo, do Espírito Santo colherá a vida eterna. Semear com a sua boca. O último estágio da fé é um comportamento que revela que a pessoa crê, mas a fé que nasce do Espírito não inicia no fazer. Eu preciso liberar isso, semear isso na minha mentalidade, na minha alma. Então, quem semeia para a carne, quem concorda, quem fala sobre as coisas que já passaram, que devem ser mortificadas, da própria carne colherá a corrupção. Essa palavra corrupção, amados, no grego é aquilo que está sujeito ao natural, aquilo que é perecível, aquilo que depende constantemente de eu e você manter a nossa capacidade. Então, se eu semeio, se eu falo, se eu me inclino para a carne, meu coração, a minha vida, da própria carne eu vou ser colocado em realidades que para Deus já passaram, que vão depender de mim agora constantemente sustentar e manter. Qual é o problema disso? O problema disso é que o meu propósito, o meu chamado, ele vai ser perdido. Porque todos nós aqui temos uma vida terrena que tem um propósito para manifestar a glória de Deus, que necessita de cuidados, coisas. O Pai sabe disso, por isso que Ele resolveu isso na cruz. Agora nós somos chamados para aprender a semear no Espírito, a falar no Espírito, do Espírito. Nós vamos colher a vida eterna. Do Espírito vai começar a se manifestar nas suas realidades aquilo que não depende de você manifestar, cuidar, sustentar. As coisas de Deus, amados, uma vez que manifestam na nossa vida, Ele se responsabiliza em manter. Ele que sustenta. Não importa o tamanho, não importa a dimensão, não importa a medida. Cada um aqui tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um tem um ministério que só o Espírito Santo conhece.
Mas não importa a medida. Nossa, olha o tamanho daquela obra. Olha o tamanho do trabalho, olha o tamanho... Deve ser muito pesado. Se foi o Espírito Santo que tirou, não é. Existe um encargo, mas é pelo Espírito. Nós só somos um vaso que se predispõe a ser usado pelo Senhor. Então aquilo que Deus gera, Ele sustenta. Aquilo que é gerado na carne, a gente tem que sustentar. O descanso nasce daqui. Em saber que aquilo que eu recebo de Deus pela fé, concordando, me edificando, renovando a minha mente na verdade, vai começar a florescer na minha vida, em cada área dela, até o fim. E aí o apóstolo continua no verso 9: então não nos cansemos de fazer o bem. Cansar fala de alma, de desanimar. Não se canse de concordar naquilo que é verdade, porque no seu tempo colheremos, se não houvermos desanimados, se não houvermos desfalecidos. Algumas traduções vão trazer. Olha isso, irmãos. Não nos cansemos de abrir a nossa boca para concordar com o que Deus diz, porque ao seu tempo colheremos, se nós não desanimarmos de continuar. Comecei a concordar com o Senhor. Irmãos, nós vivemos por fé, não por vista. A partir do momento que você começa a abrir a sua boca e concordar com aquilo que o Espírito Santo está te mostrando, te revelando, com aquilo que Deus diz, aquilo já está começando a fascinar a sua alma e a edificá-la num novo lugar. E a palavra garante, ao seu tempo você vai colher. A questão aqui é, o que é esse tempo? Esse tempo aí não é tempo cronológico, é o tempo de Deus, kairos, no grego. Eu começo a semear no Espírito, eu começo a me edificar, eu começo a ter intimidade com a palavra, eu começo a orar em línguas, eu começo a jejuar, eu começo a praticar as coisas que a palavra nos deixou, para que a gente fosse renovado nesse lugar. O Espírito Santo encontrou livre acesso para sarar a sua alma e a minha alma. Por que Deus não está conseguindo manifestar na nossa vida hoje alguma verdade que já está estabelecida como pronta? Porque na nossa mentalidade existe uma coisa chamada incredulidade, uma crença que sustenta essa circunstância enganosa. E o que inflama essa crença errada? A carne. A hora que isso morre, a hora que essa alma é renovada, acontece uma coisa chamada kairos. O tempo de Deus. O tempo de Deus é quando Ele encontra na sua alma livre acesso para manifestar aquilo que Cristo já fez. Como que deveria ser? Como que era para Jesus? Como que é para nós hoje? E nós vamos experimentar isso de verdade, de fé em fé, cada vez mais. Deus diz, eu creio, porque eu sou alguém que estou cuidando da minha fé. Não estou preocupado em decorar versículos, não estou preocupado em ativismo religioso. Eu estou me ocupando na intimidade com o Espírito Santo. Essa alma está sendo fascinada, uma edificação nova do Espírito está sendo construída em mim, e de repente uma palavra de Deus vem e encontra na minha mentalidade uma concordância livre, e aquilo se manifesta. Isso é o tempo de Deus, é quando Ele olha e diz assim, não estou encontrando mais na crença dele, na mentalidade dele, nenhum impedimento que a velha natureza trouxe, que a carne está impedindo eu de fazer, ou melhor, de manifestar, de trazer à existência aquilo que o meu filho já fez naquela cruz por ele.
Se eu sou alguém que tem uma incredulidade enraizada em mim, e eu me dedico pouco a essa vida, irmãos, essa vida, ela é uma vida de intimidade, é eu e o Espírito Santo, é você e o Espírito Santo. Dia após dia, hora após hora. Isso vai como consequência chegar na comunhão, na igreja, para nós funcionarmos, nosso chamado. Mas tudo começa no quarto. Só que eu me dedico a isso dia sim, dia não. Dia sim ou dia não. Ou, infelizmente, na grande maioria das vezes, eu só me conecto com o Espírito, com a palavra, quando eu vou ao prédio me reunir com a igreja ao qual eu sou ligado. É o único momento da semana onde eu tenho disposição ao Espírito Santo, intimidade, contato, que eu estou inclinado para Ele. Isso não resolve nada. Irmãos, resolve, funciona. O Espírito Santo está encontrando em você uma medida pequena ainda, mas Ele vai começar a te tocar pela graça, pelo favor, para te atrair para esse lugar de intimidade diária. Quanto tempo demora para eu renovar minha mentalidade ainda errada em alguma coisa, se eu passo pouquíssimo tempo com Ele durante a semana? Não sei, depende do tamanho dessa crença, depende de quão profundo essas raízes estão. Agora, eu sou alguém que entendeu isso, fui humilde e peguei nas mãos do Espírito Santo e passei a queimar a minha vida nessa intimidade. Irmãos, isso é em qualquer lugar. É possível você estar inclinado para o Espírito, e é assim que deve ser, aonde quer que você esteja, fazendo o que é que você esteja fazendo, não mude nada, só se incline para Ele. Essa é a beleza da oração em línguas. Você pode orar ela em qualquer lugar, o tempo que você quiser. E essa pessoa abraça essa vida de prática e começa a funcionar nela com disciplina. Uma pessoa se dedica um pouquinho e o Espírito Santo não vai desprezar esse pouquinho. E o Espírito Santo não está, como nós às vezes somos, decepcionado que você está entregando para ele só um pouco. Ele se alegra, porque é esse pouco, se você for fiel, que vai te atrair para o muito. O muito, amados, nasce dele também. Mas uma decisão tem que ser tomada. Eu preciso encontrar uma medida e praticar isso. E eu vou mergulhando. E aí eu passo muito mais tempo. Estou muito mais inclinado. Estou muito mais disponível para que ele me saia por dentro. Irmãos, para mim, que fiz isso com mais fome, com mais busca, com mais intensidade, o Espírito Santo encontrou mais matéria-prima para sarar a minha alma. O tempo cronológico aqui foi encurtado. E a hora que esse ciclo se fecha, a hora que essa incredulidade é arrancada de mim, porque a carne morreu, acontece o Kairos de Deus. Agora ele crê. Kairos, tempo de Deus, é uma oportunidade. Deus está olhando assim, procurando o Kairos na nossa vida. Aonde eu consigo entrar? Não, aqui tem carne, aqui tem incredulidade. Aqui ele está pedindo aquilo que ele já tem. Aqui ele está fazendo campanha. Eu quero e eu posso, só que eu não consigo, porque ele me limita. Deus está em busca do Kairos, e é só o Espírito Santo que consegue gerar isso em nós. Tempo de Deus. A hora que ele encontra alguém que crê na simplicidade do Evangelho, confiado unicamente no sangue de Jesus, ele encontrou, aqui eu consigo entrar, e ele manifesta a glória dele. Isso é o tempo de Deus. O quanto que isso vai demorar na nossa vida, somos nós que decidimos.
O quanto que aquilo que para Deus já está feito, vai demorar para se manifestar de verdade em cada área da nossa vida. Não depende mais dele, depende da nossa fome em buscá-lo pelo Espírito. Tudo no tempo de Deus é verdade em si, porque é tudo no Kairos, é tudo na porta que ele encontra para entrar. A questão é que essa porta não depende mais dele, depende de nós. Mortificarmos a carne pelo Espírito, para que a alma sare e ele consiga encontrar. Por isso que a gente encontra experiências de irmãos que tocam em algo assim, pela graça. Irmãos que demoram um pouco mais. Irmãos que sequer ainda chegaram lá. Para uns Deus dá rápido, para outros Deus quer que ele fique esperando 10 anos por aquela bênção. Isso é um entendimento errado que a religião plantou em nós. Para todos os filhos, é para hoje. Onde está o problema? Em nós. Em cada área onde a nossa alma ainda não foi sarada. Vamos ver isso no Antigo Testamento, amados? Abra comigo, por favor, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Diz assim Salomão, inspirado pelo Espírito Santo: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aqui é mais um exemplo onde a nossa limitação da nossa linguagem portuguesa nos deixa assim, parece que ele está falando da mesma coisa. São dois tempos diferentes aí, no original, no hebraico. Tudo tem o seu tempo determinado. Esse primeiro tempo aí é cronológico. E há tempo, há kairos, há propósito para todo o propósito debaixo do céu. Para toda a oportunidade que Deus quer, para todo o bom prazer. O que Salomão está dizendo aí, em outras palavras, amados? Tudo tem o seu momento na terra. Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade, não é momento ainda dela trabalhar. Não é momento ainda dela casar. Não é momento ainda dela constituir família. Existe um tempo cronológico apropriado para cada coisa, uma estação para cada momento da vida, um desafio para cada momento da vida. É isso que o Salomão está dizendo. Então, debaixo do céu, guardem essa expressão, debaixo do céu, na terra, onde o seu corpo está, existe a estação apropriada para cada fase. Só que ele continua, vírgula, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E há um bom prazer, uma oportunidade no Espírito para manifestarmos a glória da eternidade nessa situação. Existe momento apropriado para cada coisa da nossa vida. E para cada etapa, para cada área, para cada desafio, existe uma oportunidade no Espírito pronta para nós hoje, onde Deus quer entrar e manifestar a glória dele, aonde você está. Para que quem está ao seu redor veja essa luz e seja atraído para esse lugar. Então não importa aonde você está na jornada da vida terrena, existe um tempo de Deus disponível para que ele entre aí e faça, manifeste aquilo que já está pronto e tire de você esse peso de alma de manter, de sustentar, de não saber como vai ser amanhã.
Percebe a diferença de discernir o que é tempo de Deus e o que é tempo cronológico? É o momento de eu ser criança, amém. Agora é o momento de eu começar a me amadurecer, amém. O Espírito Santo está prontinho para te revelar e o que você é em Cristo, nesse casamento, nesse trabalho, nesse convívio. Mas é só o Espírito Santo que nos leva ali. E aí ele continua. Verso 2: há tempo de nascer e tempo de morrer. A partir daqui, amados, atenção, a partir do verso 2 até o verso 8, todas as palavras que aparecem aí, tempo, é o tempo de Deus. É a oportunidade do Espírito entrar. Que depende de nós cedermos espaço para Ele. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Aqui ele vai descrever agora, irmãos, o processo de edificação nosso. Morrer na carne e nascer no espírito. Esse contraponto o tempo inteiro. É tempo de morrer naquilo que passou para que nasça, viva aquilo que agora é. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar. Plantar o quê? A verdade. E tempo de arrancar o que se plantou. Que era carne. Toda planta que meu pai não plantou, Jesus disse, será arrancada. Verso 3, tempo de matar o quê? A carne. E tempo de curar a alma. Tempo de derrubar, tempo de edificar. Faxina e reconstrução. Tempo de chorar, tempo de rir. Irmãos, a faxina do Espírito, ela é inevitável. No início, não é um processo tão que a gente goste. Quando você vê aquilo que você sempre almejou na simplicidade natural das coisas, e que está sustentado pela carne, e o Espírito Santo está só aguardando você autorizar ele a derrubar isso daí, para que ele coloque o que é de Deus aí, naquele momento talvez a gente não goste tanto, a gente até chora, mas existe tempo de rir. É a hora que você permite que ele reconstrua a sua vida, a hora que ele começa a colocar aquilo que é leve, aquilo que é do Espírito, aquilo que é eterno, e aquilo que é infinitamente melhor do que aquilo que você consegue produzir. Tempo de plantear, continuando no verso 4. Tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de gastar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Há tempo de estar calado e tempo de falar. O que eu devo calar? Não coloque na sua boca jamais aquilo que Deus não diz mais sobre você. É tempo de calar isso já, nosso. E tempo de falar o quê? Tempo de falar aquilo que Deus diz. No tempo que Deus diz. Quando? Hoje. Já é. Não vai ser. Verso 8. Tempo de amar e tempo de odiar. Olha que interessante, irmãos. Salomão. Existe tempo de odiar. Odiar o quê? Pessoas? Não. Qualquer coisa que venha da carne. Tempo de guerra e tempo de paz. Verso 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Que galardão tem o trabalhador terreno naquilo que ele trabalha? A resposta é, a nível de eternidade, nenhum. Verso 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os exercitar. De novo, verso 10. Tenho reparado
o trabalho que Deus deu aos homens naturais. Para quê? Para com ele, com esse trabalho, os exercitar. Amados, como eu disse aqui, todos nós, em cada estação da vida, em cada momento cronológico, temos desafios. Temos trabalho. Trabalho, não falando só de trabalho pelo qual você se mantém financeiramente. Família, seu propósito, trabalho. Todo mundo precisa de recursos, todo mundo, naturalmente, ou a maior parte das pessoas, estão edificando família. Todas as pessoas estão edificando uma carreira, todas as pessoas estão edificando coisas na terra, sobre a terra. Isso a Bíblia diz que Deus deu aos homens. Para quê? Para exercitá-los. Ou seja, existe algo que você precisa fazer, que você precisa produzir para se manter. Naturalmente dizendo, amados, esses homens aí, no original é Adão, é aquilo que já passou. Agora que eu nasci de novo, então agora eu não tenho mais, não preciso mais de dinheiro, eu não preciso mais de família, eu não preciso mais de nada daquilo que eu precisava antes. Não, você continua precisando. Você só estava sendo exercitado por um tempo na sua carne, até você cansar, para que um dia Jesus te encontrasse e te revelasse que tudo isso aí já está pronto para você agora, pela graça de Deus. Você só precisa aprender a acessar pela fé, receber favor, para que Deus entre em cada área dessa vida e demonstre a glória que Ele tem para você em Cristo. Verso 11: tudo Deus fez formoso em seu tempo, tempo de Deus. Tudo Deus fez, estabeleceu no pronto, formoso, é prazeroso, é glorioso, é leve e é eterno. E também pôs a eternidade no coração dos homens, sem que o homem natural possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Presta atenção aqui, irmãos. Deus tudo fez em Cristo, formoso, pronto. Isso é verdade. Não estar experimentando é um processo. Calma, não se acuse. Todos nós aqui estamos num processo. Mas o fato é, tudo está pronto. Como? Formoso, agradável e perfeito da parte de Deus. E Deus plantou no coração do homem natural a eternidade. Pode perceber, irmãos, não importa, às vezes a pessoa nunca nasceu de novo. Só que lá dentro ela tem um senso. Parece que alguma coisa está faltando aqui. A questão é que eu ainda não casei. Ela vai lá, segundo o mundo, procura, faz e casa. De repente passa um tempo, aquilo não preenche. Então agora eu acho que é porque eu ainda não tenho uma carreira. Ela vai lá, se esforça, edifica, persegue, corre atrás. E aí ela chega lá. Persegui minha carreira, a resposta para a minha carreira. A hora que ela chega, ela pega o diploma, ela começa a funcionar, passa um tempo, não satisfaz. Eu acho que é porque eu não tenho filhos. E por aí vai. O que é isso, irmãos? Isso é a eternidade que Deus, pela sua misericórdia, plantou no coração de todo homem, para que cedo ou tarde ele pudesse encontrar a salvação. Para que ele descobrisse que a paz, aquilo que é formoso, não está nas nossas áreas da vida em si, está nele. E ao nos conectarmos de volta com ele, tudo isso vai sendo redesenhado e sustentado pela glória dele. Só que isso o homem natural de Salomão não consegue achar. Verso 11 diz assim, sem que o homem, esse homem aí é Adão, o homem natural, possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Nenhum homem natural acessa
aquilo que Deus tem feito no Espírito. Está disponível de graça. É pelo Espírito. Eu preciso nascer de novo para começar a contemplar isso. Ver o reino de Deus. E agora eu preciso me relacionar com o Espírito Santo, nascer da água e da revelação, para que eu consiga caminhar sobre isso. Mas já está lá, no tempo de Deus que é hoje. Verso 12. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles. Para eles quem? Para os homens naturais. Do que se alegrar e fazer bem na sua própria vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho terreno. Isso também é um dom de Deus. Deus permite, amados. E a misericórdia dele é sem fim. Verso 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz, trazendo hoje para a nossa realidade de nova aliança, eu sei que tudo que Deus fez em Cristo é eterno. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Aquilo que Deus fez por você e por mim está pronto, completo, não precisa de nada da sua mão e da minha mão, nem para mais, nem para menos. Só precisa da sua fé, da sua humildade em passar tempo com o Espírito Santo, para que Ele revele esse lugar. A palavra de Deus diz assim: aprendais a não ir além do que está escrito. Pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim, é um dom de Deus. Em outras palavras, é pelo favor de Deus, mediante a minha fé naquilo que Cristo fez, que eu vou experimentar de tudo que está feito. Eu não acrescento nada e eu não tiro nada. Não estou experimentando, eu só invisto tempo na minha intimidade com o Espírito Santo. A fé mais uma oferta, sacrifício. Ou é a sua fé, mas menos esse pecado aí. Irmãos, não acrescente nada e não tire nada. Passe tempo com o Espírito Santo, que Ele vai te levar à experiência. Aquilo que deve fluir e aquilo que deve sair é uma consequência espontânea de uma nova natureza que não quer mais pecar. De uma nova natureza que quer servir, que quer amar, que é generosa. Irmãos, alguém que está sendo amadurecido pelo Espírito, que anda na nova natureza, na prática, em cada área da vida, sabe porque sabe, eu não tenho nada de participação aqui. A única coisa que eu fiz foi me agarrar com o Espírito Santo, para que Ele me renovasse por dentro. Tudo isso é graça, é favor. Eu aprendi a acessar o pote de ouro que Jesus me deu no meu espírito pela fé. Simples assim. Verso 15, para encerrar esse trecho, irmãos. Atenção aqui. O que é, já foi. O que está vivendo hoje? Qual que é o desafio hoje? Qual é o momento? Qual é a estação que você está atravessando na vida hoje? Já aconteceu para Deus. Existe algo estabelecido, pronto, que já foi na cruz. E o que há de ser as suas estações terrenas, até o fim da sua vida aqui, para você que ainda não casou, não começou a trabalhar, não encontrou o seu chamado, tem uma vida toda pela frente, até isso, diz a palavra de Deus, até o que há de ser, também já foi. Aquilo que você está vivendo hoje, já aconteceu para Deus. Existe um tempo, uma oportunidade, do Espírito te mostrar, revelar isso, para que entre na sua realidade. E todas as outras coisas que estão à frente, também já está provido um tempo de Deus, uma oportunidade que o Espírito Santo vai construir dentro de você, que na hora que você precisar, você vai pôr o pé e também vai se manifestar.
A sua vida hoje e a sua vida até o fim, até o último suspiro aqui, já está completamente garantida e provida na mão de Jesus Cristo. Irmãos, gente de paz. Percebe aqui a humanidade onde está enraizada? E o amanhã? Nossa, depende do governo, depende de eu escolher muito bem a minha carreira, depende muito bem das minhas escolhas. E daqui 10 anos, aí já é um pouco mais complicado, eu preciso começar a fazer uma provisão ainda mais. Eu começo a me antecipar em coisas daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Irmãos, isso vai encher o nosso coração de ansiedade, porque o mundo ele é volátil. A palavra de Deus ela é eterna. A hora que você encontra esse lugar, em alguma determinada área da sua vida, pelo Espírito, nada te abala mais ali. Por quê? Porque já aconteceu. Mas daqui 10 anos, já aconteceu. Isso soa um pouco estranho para nós no início. Por quê? Porque a nossa alma, a nossa mente, ela ainda está ligada à mentalidade do homem terreno. Aqui a gente precisa ter um pouquinho de cuidado de amor com os irmãos. Nossa, não faz sentido isso. Irmãos, não vai fazer sentido na razão. A nossa mente está presa no início da jornada, ou em alguma área ou outra ainda, a nossa carne, que só entende aquilo que vê, que pega e que faz razão com aquilo que o mundo traz. Então, quando Deus vem e diz assim, ó, isso aí já passou, já resolvi. E tudo que você vai ver daqui para frente, já para mim já foi, porque eu já resolvi, já está disponível em Cristo. A nossa mente, ela não tem, ouça isso, irmãos, ela não tem a capacidade de concordar com isso de cara. Por isso que eu fiz questão de frisar esse verso, não é por força nem por violência. Aí eu vou tentar produzir isso e dar nome de Deus. Não é assim. Não é por força, não é por violência. Ah, então, deixa para lá. Não. Passe tempo com o Espírito Santo. Para Deus está tudo feito. Tudo, 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 tudo. Comece a semear isso. Eu não sei ainda os textos, eu não sei. Busque, amados. Comunique com os irmãos mais maduros. A gente tá perseverando nessa comunhão com mais frequência. Isso vai aumentar em nome de Jesus cada vez mais. Porque a gente precisa disso. Para que a gente comece a praticar isso. Até que de repente, você que está passando um tempo nessa jornada de edificação, orando em línguas, você passe pela verdade de Deus na palavra escrita e você descubra que o Espírito Santo já te ensinou por dentro aquela verdade. Se você não experimentou isso ainda, amados, persevere nessa linguagem. Você vai passar por um texto que você nunca leu e aquilo vai estar aberto para você. Assim, uau, eu já sabia que era assim. Na hora que aquilo vem, você já caminha. Isso é o tempo de Deus. Tudo no passado. Existe um tempo, estações para todas as coisas e algo já consumado para influenciar todas essas coisas da nossa vida aqui, debaixo do céu, disse Salomão. A questão é, aonde você está agora? A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi glorificado acima de todos os céus. Ele está sentado num lugar, naturalmente dizendo, inacessível. Acima até do sol, quem dirá dos céus. E a palavra de Deus também diz que você está nele. Irmãos, isso é uma metanoia que precisa ser gerada pelo Espírito Santo em você. É você estar no mundo fisicamente com esse corpo, mas está completamente desconectado e linkado ao lugar que você está agora pelo Espírito. Para que Deus consiga passar
por esse canal límpido com uma alma sarada e trazer a glória dele à existência na sua vida. Você está em Cristo, você não está mais debaixo do céu, onde os homens naturais funcionam. Homens terrenos vivem no tempo terreno exclusivamente. Deus quer usar o nosso tempo terreno agora para servir essa oportunidade para as outras pessoas. Filho, eu já cuidei disso aí para você. Vem passar tempo comigo e eu vou te mostrar. Não viu ainda? Não tem problema. Não ponha o seu pé onde você não viu, pelo meu Espírito, a verdade. Só passe tempo comigo. Deixa ele te fascinar por dentro. Deixa ele fazer uma obra dentro de você, aonde eu vou conseguir encontrar esse kairos, esse meu tempo que é agora. E a hora que isso acontecer, você vai me ver com os olhos naturais na sua vida, em cada área dela. E você vai testemunhar da minha graça, da minha bondade na sua vida. E essa unção vai atrair os mortos para mim, porque é para isso que eu preciso de você aqui. A sua vida inteira já foi cuidada por mim, para que você possa hoje se inclinar mais para mim e deixar eu te usar. Você vai experimentar uma vida que você jamais teria capacidade de fabricar. De graça, favor, um senso, aquela eternidade que o homem tenta buscar, o que você encontrou em Cristo, você é plenamente satisfeito, de paz. E agora você sai nas estações da vida para estudar, para casar, para negociar desse lugar. Ah, veio uma notícia boa. Amém. Estou acima do céu. Já é. Ah, veio uma aparente notícia ruim. Cara, a notícia ruim está na onde, irmãos? No céu? No céu não tem notícia ruim. No lugar que você está no Espírito não existe vento contrário. No lugar que você está no Espírito só existe vento a favor. Só existe Cristo. Só existe a bondade de Deus. A questão é, esse vento está conseguindo entrar? Depende da nossa humildade em se sujeitar ao Espírito Santo. Vamos encerrar lendo Colossenses, capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, de novo aqui o tempo do verbo, já aconteceu. Ah, mas eu estou chegando aqui agora, nesse momento, estou começando a ouvir o Evangelho. Então, mas para Deus, a sua ressurreição aconteceu no dia que Jesus Cristo ressuscitou. Já está feito. O dia que você encontra alguém que te prega o Evangelho, que você aceita, nasce de novo, se batiza e é enxertado na igreja, você simplesmente tomou posse de algo que já estava feito. Então, uma vez que vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai, mente, as coisas que são de cima, eternas, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas que são de cima, eternas, e não nas que são da terra. Presta atenção aqui, irmãos. Ele disse assim, ó, pensai nas coisas que são de cima e também, ou na maior parte, ele foi categórico, pensa no que é de cima e não pense naquilo que é da terra. Se a gente ler isso com a ótica errada, a gente vai achar que Deus quer que a gente abra mão de todas as nossas coisas aqui. Ah, então eu não posso mais pensar em casar, em ter uma casa, em ter uma saúde, em ter sonhos. Não, não é isso que é escrito aí. Está dizendo assim, ó, em cada momento da sua vida, pensa com a fonte de cima. Descubra pelo Espírito aonde isso que você está vivendo hoje na terra já foi resolvido, para você possa acessar, receber de graça e manifestar a minha glória. Ah, então não posso mais pensar
em coisas, não. Essas coisas são alvos, mediante a sua fé, onde Deus quer encher de glória, te dar paz. Porque a sua vida, a minha vida está em Cristo, e Ele está na eternidade, e nós estamos também lá. É só esse corpo terreno que está aqui. Nosso corpo, amados, ele é só uma somatização daquilo que a gente crê. De novo, o nosso corpo físico terreno, ele é uma somatização das nossas crenças. Até a palavra corpo no grego é soma. O que é meu corpo? A soma daquilo que eu creio. Então vem o apóstolo Paulo e diz assim, viu? Comece a pensar, a crer nas coisas de cima. Consequentemente, nesse processo, o Espírito Santo vai começar a te renovar por dentro, e aquilo que é daqui vai começar a ser somatizado, não na carne, mas no Espírito. Então agora minha saúde física, terrena, ela é uma somatização daquilo que Jesus fez. Meu casamento, ele é uma somatização agora daquilo que Jesus fez na palavra por mim. Tudo. Então, agora, o meu corpo físico, ele é o resultado de crenças saradas pelo Espírito. E a glória é de Jesus aqui. É para isso que nós estamos aqui. Então, pensem nas coisas do alto, não das que são da terra. Porque, verso 3, já estáis mortos. E a vossa vida, que é eterna, está escondida com Cristo em Deus. Só está aqui. Por que eu devo buscar as coisas do alto? Porque essa carne que, por enquanto, ela sustenta alguma coisa na sua vida, morreu. Aquilo que Deus tem para você aí, amados, está encapsulado dentro do Espírito, em nome de Jesus por você. Dentro de Deus, que é o teu Pai. Então, eu preciso me preocupar. Não, você precisa passar tempo com o Espírito Santo. Você precisa se edificar na fé. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa orar em línguas. Você precisa meditar na palavra. Você precisa falar a palavra. Só. Essas simples práticas vão começar a crescer por graça também. E as suas decisões terrenas, que vêm de uma crença, vão ser baseadas naquilo que é em Cristo agora. Quando você toma uma decisão que foi determinada pela sua alma, pela sua crença, desse lugar eterno, Deus encontrou uma coisa chamada tempo dele. E ele entra com poder. Quando? Hoje. Ouse a crer, irmãos. Seja alguém que vai chegar diante do teu Pai um dia. E ouça dele, se possível, só um exemplo, irmãos, não é verdade isso, mas só para você entender, que ouça dele assim, ó, menino, menina, você creu demais, você foi muito longe na sua fé, na minha palavra, te deu um trabalho com o meu espírito lá, hein? Porque você era uma criança que não tinha limites. Isso não é verdade. Mas não seja alguém que vai chegar diante do teu pai um dia e ouvir dele assim, filho, tudo era possível para você, se você cresce. Eu queria ter feito muito mais. Eu queria ter manifestado muito mais. Porque para mim sempre esteve pronto. Mas a sua fé, ou a ausência dela em algumas áreas, porque você não se entregou a essa vida simples no Espírito, me limitou. Tudo bem, você é meu filho, vem para casa. Vamos nos alegrar para sempre agora. Agora você vai me conhecer em plenitude durante toda a eternidade, mas eu já estava disponível para você desde sempre, enquanto você estava lá na terra.
Seja ousado em crer. Você só precisa do Espírito Santo. Você só precisa ser justo, sem pecado, natureza aos olhos de Deus. Isso Jesus Cristo fez por você. Agora você só precisa ter tempo com a palavra e com Ele, para que Ele te leve de fé em fé a essas verdades. Amados, depois de hoje, se você começar a meditar nisso, você começar, aonde você está, se inclinar para o Espírito, se incline para o Espírito, porque você vai ouvir pessoas falar o tempo de Deus, no sentido religioso, o dia inteiro. Mas, então agora eu sou chamado para, na minha carne, provar que eu sei que o tempo de Deus não é esse. Agora eu sou mais conhecedor da palavra que você. Isso aí está errado, não é isso. Se incline para o Espírito. Em algum momento ele vai querer te usar para que você revele para aquela pessoa essa verdade. Aqui existe unção. Aqui aquela pessoa é atraída. Mas você vai se espantar com esse entendimento do tempo de Deus como se fosse algo para o ano que vem. Para Deus é agora, hoje, já. Jesus Cristo diz assim, lá em Mateus 6, não vos inquieteis com amanhã. Irmãos, amanhã, a Bíblia nos desautoriza, a vida no Espírito nos desautoriza a inclinar a nossa alma para o amanhã. Nós somos especialistas, naturalmente dizendo, em ter um planejamento de vida terrena, com uma planilha financeira, para 5 anos para frente. Não vos ocupeis, não vos inquieteis com o amanhã, porque o amanhã vai trazer os seus cuidados. Você deu conta de crer que o que você precisar hoje já aconteceu? Vamos ser humildes aqui, irmãos? Todo mundo que crê em tudo que já aconteceu hoje? Não, estamos no processo. Eu creio sim, então me dá o fruto. É impossível você crer no tempo de Deus, Ele conseguiu manifestar e o fruto não está na tua mão. Se você é alguém já avançado, me dá o fruto, porque eu preciso comer dele para me alimentar. Mas todos nós estamos no processo, todos nós precisamos um dos outros aqui. Um ali vai numa área muito mais além, muito mais rápido, que eu preciso me sujeitar a ele para aprender, do Espírito na vida dele, para entrar também. Ninguém aqui vai sozinho, irmãos. Nós somos um corpo único, igreja, chamados para nos capacitar, ser usados. Então esquece o amanhã, em outras palavras, foca no hoje. Choca um pouco a nossa mentalidade, eu sei. Não há esforço, eu também sei. Não tente rasgar o seu planejamento a partir de hoje, a sua carne. Não faça isso, você vai se estrupiar. Só se abra para semear isso na sua vida. No Espírito. Como? Eu sou alguém que não me inquieto com amanhã. Obrigado, Senhor. Eu não me preocupo com amanhã. Por quê? Porque para Deus tudo está feito. Pai, obrigado, porque na Tua palavra existe uma vida disponível para mim, graças a Jesus Cristo, que tudo está pronto. Na medida que eu precisar, vai manifestar, porque eu vou passar tempo com o Teu Espírito, e Ele vai me sarar por dentro. De fé em fé, o Senhor vai encontrar o seu tempo disponível para entrar na minha vida com a provisão. Isso é fé. E aonde você ainda não está, não tem problema, continue caminhando. Só que saiba, para Deus é agora, hoje, já. Amém, amados? Aleluia. Tempo de Deus.